Olá, gente boa, eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial, e eu quero continuar a nossa caminhada em Gênesis aqui no nosso Desperto Colonial. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler? Está escrito assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Então Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. Nossa caminhada por Gênesis, desde o capítulo 12, nós temos visto que Deus fez promessas a Abrão. Deus fez uma promessa dele ter uma terra, Deus fez uma promessa dele ter uma grande descendência e que por meio dessa descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Só que nós olhamos aqui, 10 anos depois que Abrão já havia se estabelecido em Canaã, nenhuma dessas promessas haviam se cumprido. A terra que ele morava ainda não era dele e ele não tinha nenhum filho. Sarai, sua mulher, e ele já tinham uma idade avançada e até então eles não tiveram nenhum filho. Nós vemos que esse trecho começa com um problema. Sarai não lhe deu filho, Sarai era estéril. Só que aparece talvez um jeitinho de dar certo, um jeitinho de solucionar um problema. Nós vemos Deus demorando em responder, Deus demorando em cumprir sua promessa. E agora a oportunidade de dar um jeitinho e conseguir o cumprimento da promessa à força. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que você faz quando Deus parece demorar a responder suas orações? O que você faz? A quem você recorre? Quando você tem um problema, você se sente pressionado e Deus parece demorar a responder suas orações. Nesse caso, esse trecho ele foi escrito para relembrar dois momentos importantes no livro de Gênesis. O primeiro momento importante acontece em Gênesis 12, em que Abrão ele recorre ao pecado, pedindo para que Sarai mentisse, para que ele tivesse a vida preservada. E o segundo momento que lembra, e lembra muito forte, o leitor desse trecho, o povo de Israel que leria esse trecho, lembraria de um outro evento importante na história. O momento da queda. Eles lembrariam de Gênesis 3. Assim como o homem recorreu ao pecado naquele dia, Sarai e Abrão recorrem ao pecado nesse momento também. Quando o Senhor demorou em responder, em cumprir as suas promessas, Sarai e Abrão optaram por uma via que parecia ser fácil, ser rápida. Eles pedem para que, Sara pede para que Abrão possua Agar, e por meio de Agar eles construam uma família. Essa ideia parece meio bizarra para a gente, né? Uma mulher chegar no marido e falar assim: olha, tem relações com a minha escrava para que por meio dela eu tenha um filho. Isso é muito estranho, né? Recorrer ao adultério para ter um filho. Só que naquela época existiam dois códigos legais, pelo menos dois, né? Tem outros também, mas dois códigos legais famosos. O primeiro é o Código de Nuzi e o outro é o Código de Hammurabi, que mostrava que quando uma mulher é estéril, o marido podia ter filhos com alguma da serva e esses filhos seriam da mulher verdadeira. Ela o adotaria. Seria mais ou menos o que hoje nós chamamos de barriga de aluguel. Eles já tinham isso naquela época. A barriga de aluguel é 2000 anos, mais de 2000 anos antes de Cristo, né? E aí Sarai dá essa oportunidade para Abraão. Ela lança esse conselho. Vamos fazer isso, dá essa proposta para Abraão. E Abrão caiu. Assim como Adão ele aceitou e deu ouvidos à sua mulher Eva e caiu em pecado, Abrão também deu ouvidos à sua mulher e também se enrolou. E o texto é escrito para lembrar Gênesis 3. Assim como Eva, naquela época, tomou do fruto e deu a seu marido, aqui Sarai toma a sua serva e dá ao seu marido. E Abrão, ele aceita, assim como Adão. E aí agora nós temos um conflito familiar, né? Agar engravidou e começou a desprezar a sua senhora.
começou a tratá-la mal. A gente não sabe o que significa esse desprezo, se Agar começou a falar mal, começou a não querer mais obedecer. A gente não sabe, mas a gente sabe que Agar, ela começou a enfrentar a sua senhora. Não tem ninguém certo nessa história. Abrão, Sarai e Agar estavam errados. Os três fizeram coisas erradas nessa história. Nós aprendemos que dar jeitinho nunca funciona. E quem que é a pessoa mais... quem são as pessoas mais influenciadas quando nós recorremos ao pecado? As pessoas que estão na nossa família. Houve um conflito familiar. Sarai teve conflito com Abrão. E aí relembra o Éden também. Assim que Adão foi confrontado, ele jogou a culpa em Eva e em Deus. Ele disse, a culpa é da mulher que tu me deste. E agora Sarai faz o mesmo. Sarai, ela joga a culpa toda em Abrão. A culpa é toda tua. E ainda coloca Deus no meio. Deus vai julgar entre mim e você, porque a culpa é tua. Como se ela não tivesse participação, e ela teve. O jogo do empurra se repete. E assim como Adão foi omisso, ele não vetou o clamor pecaminoso de sua esposa. Assim como Adão, ele consentiu com o desejo de sua esposa em pecar, em comer da fruta. Agora Abrão faz o mesmo. Ele fala, o problema é teu, serve a tua, faça o que você quiser. E mais uma vez, Sarai recorre ao pecado. Ela trata mal Agar. Ela trata mal uma mulher grávida, ao ponto da mulher grávida fugir. É um texto muito feio. E esse trecho me lembra que ele nos traz duas lições. A primeira é que não há super-heróis na história de Israel. Não existe ninguém que é perfeito. Abrão não é perfeito. Apesar dele ser o pai da fé, ele é um homem que também tem pecados, assim como eu e você. E a segunda lição ao qual aprendemos é que dar jeitinho, é que recorrer a uma opção pecaminosa sempre vai trazer consequências, porque o pecado sempre causa dor. O pecado sempre causa dor e por causa disso, Israel tem conflitos até hoje com os descendentes de Ismael. Um dos maiores oponentes de Israel até os dias de hoje são os descendentes de Ismael, o filho de Abrão com Agar. Então nós vemos que o pecado tem consequências e a nossa família é quem vai pagar o pato. Nós vamos ter conflitos familiares. Nesse momento eu quero te lembrar da verdade do Evangelho. Abrão não não conseguiu ser santo o suficiente. Abrão não conseguiu ser perfeito. Mas em Jesus Cristo, as promessas feitas a Abrão são cumpridas. Não é a Abrão que nós devemos imitar. O exemplo de Abrão aqui é feio. Nós devemos fugir daquilo que Abrão e Sarai fizeram. Mas, quando olhamos para Jesus Cristo, nós lembramos que há a chance de um novo recomeço. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos lembram que mesmo que nós tenhamos vivido de jeitinho em jeitinho, de propostas pecaminosas a propostas pecaminosas, em Jesus Cristo há mudança. Você pode dar um rumo diferente para a sua família por meio do Evangelho do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero orar para que Deus te fortaleça a nunca recorrer ao pecado, porque a sua família sofre quando você faz isso. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor em Jesus Cristo nos deu a oportunidade de um novo recomeço. E nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes no Senhor e nunca recorrer ao pecado. Senhor, nos ajuda a nunca buscar saídas fáceis, mas a confiar no Senhor, mesmo quando o Senhor demora em responder. Pai, nos dê uma atitude de fé e nos ajuda a não querer ficar dando ajudas ao Senhor. O Senhor não precisa de nossa ajuda. O Senhor é um Deus soberano, é um Deus que controla o futuro e é um Deus que tem toda a história escrita. E o Senhor conhece ela toda, do início até o final. E Pai, nós te pedimos para que confiemos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e até o próximo Desperta Colonial.